hoje começando uma série de encontros sobre atualização trabalhista e atualização previdenciária. E hoje a gente já vai começar com assuntos novos, com situações em que a gente vai discutir o dia a dia de vocês. Vou colocar aqui na tela a apresentação para a gente iniciar. Hoje nós vamos falar especificamente da Lei 14.457 de 2022. Essa lei ficou conhecida como Lei do Emprega Mais Mulheres. E repara aí na tela que essa lei ela destinou a inserção e promoção de mulheres no mercado de trabalho por meio da implementação de medidas tendentes a estimular o apoio à parentalidade, a divisão de responsabilidades parentais e a promoção de igualdade de gênero no mercado de trabalho. Esse assunto é um assunto que está bombando, porque não sei se é de conhecimento de todos, desde o início desse ano, o governo implantou o chamado relatório de transparência salarial, onde ele está cobrando das empresas uma igualdade salarial entre homens e mulheres. O grande problema dessa lei, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, é que a maioria dos dispositivos presentes nessa lei não são obrigatórios, eles são facultativos. E aí cabe à boa vontade da empresa implementar ou não. E, além disso, na maioria das vezes, há necessidade de um acordo com o sindicato. Então, eu vou mostrar para vocês o que é obrigatório e o que não é. O que é obrigatório, vocês têm que preocupar. O que não é obrigatório, vocês têm que convencer o empresário a investir nisso. E esse investimento ele é importante demais, exatamente porque a partir do momento que for publicado o relatório, o próprio governo vai cobrar de vocês os investimentos nessa legislação. Foram trazidas obrigações e possibilidades às empresas, essas últimas baseadas em estímulos visando ao atingimento da sua finalidade social. Então, a finalidade social qual que é? É o investimento nas mulheres, tanto na contratação quanto na colocação em cargos de confiança. A Lei 14.457 de 2022 parte da premissa conceitual de que parentalidade, essa palavra é importante. Lá dentro da lei ela vai aparecer várias vezes. Parentalidade ou vínculo socioafetivo, maternal, paternal ou qualquer outro que resulte na assunção legal do papel de realizar as atividades parentais de forma compartilhada entre os responsáveis pelo cuidado e pela educação das crianças e dos adolescentes. Então, essa palavra, daqui a pouquinho, vocês vão ver que ela vai aparecer. Parentalidade. Muita gente está com dificuldade de entender o que é. Parentalidade significa cuidar do seu filho, seja através da mãe, seja através do pai. Os 4 pilares básicos do programa Emprega Mais Mulheres são: primeiro, apoio à parentalidade na primeira infância e por meio da flexibilização do regime de trabalho. Segundo, qualificação das mulheres em áreas estratégicas para ascensão profissional. Terceiro, apoio ao retorno ao trabalho após o término da licença maternidade. E quarto, prevenção e combate ao assédio sexual e outras formas de violência no meio ambiente de trabalho. Esse último item, ele vai envolver todas as empresas
que tem a CIPA. A CIPA mudou de nome. A CIPA chamava Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Agora ela chama Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio. E quando fala assédio, eu estou falando de assédio sexual, assédio moral e outras formas de violência no meio ambiente de trabalho. Essa questão da CIPA é uma questão muito importante, porque dentro da legislação menciona uma série de deveres de casa para a empresa. Então, a empresa, por exemplo, ela tem que dar um treinamento a cada 12 meses sobre esse tema. E esse treinamento ele tem que ser ministrado para todos os empregados da empresa. Ok? Então, dentro daquele conceito que a gente viu, nós vamos ter apoio à parentalidade e à flexibilização do regime de trabalho. A primeira possibilidade trazida pela lei é o reembolso creche. Não sei se alguém aí paga esse reembolso creche. O que seria o reembolso creche? A possibilidade da concessão desse benefício isento de natureza salarial. Quando falo isento de natureza salarial, não incorpora remuneração, não incorpora o contrato de trabalho e não tem incidência de impostos. Ao empregado com filho de até 5 anos e 11 meses, ou seja, até completar 6 anos, desde que preenchidos os requisitos legais. Só que o mais importante é a última frase: vedada a concessão a título de premiação. Então, não pode estar vinculado a alguma meta. Se tiver vinculado a alguma meta, descaracteriza o reembolso creche. A segunda possibilidade que a lei traz, antecipação das férias individuais. O que seria isso? A antecipação das férias individuais até o segundo ano do nascimento do filho ou enteado, da adoção ou da concessão de guarda judicial, ainda que não atingido o período aquisitivo. Então, vamos tentar entender? O período aquisitivo são os 12 meses que o trabalhador trabalha para ter direito às férias. O empregado tem um filho que não completou 2 anos ainda. Ele pode solicitar antecipação das férias à empresa e, de acordo com a legislação, a empresa pode conceder. Se ela conceder, repare que fala possibilidade de pagamento das férias até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo e do 1/3 das férias até a data do pagamento do 13º salário. Então, eu vou antecipar as férias para pai e mãe de filho até 2 anos de idade. Eu não vou pagar as férias 2 dias antes. Eu vou pagar ela até o 5º dia útil do mês subsequente, ao início do gozo. E 1/3 das férias eu posso pagar ela, esse 1/3, até a data do pagamento do 13º salário, que seria a primeira parcela no dia 30 de novembro. Volto a falar, isso daqui não é obrigatório, isso daqui é opcional. É recomendável? Sim, mas é uma decisão da empresa. Ela não está obrigada. Adoção de horários flexíveis. É a chamada flexibilização da jornada de trabalho. Repare que fala flexibilização dos horários de entrada e saída de empregados ou empregadas com filhos, enteados ou pessoas sob sua guarda de até 6 anos de idade, ou se não com deficiência, devendo os horários de flexibilização
serem previamente estabelecidos entre empregado e empregador. Quando fala flexibilização do horário de entrada e saída de empregados, é o chamado horário flexível. Várias empresas aqui em Belo Horizonte já estão adotando esse tipo de jornada. Então, só para dar um exemplo para vocês, vocês podem pegar serviço entre 7 e 9 horas da manhã. Dependendo do horário de entrada, você vai ter um horário de saída diferenciado. Então, essa flexibilização seria para mãe e pai de criança até 6 anos de idade. Ok? Isso também não é obrigatório, isso daqui é facultativo. Além dessa questão do horário flexível, na lei prevê também a adoção do teletrabalho. Teletrabalho é o popular home office, mas existe uma diferença entre home office e teletrabalho. Home office significa que você trabalha em casa. Teletrabalho não necessariamente em casa, é fora do ambiente de trabalho, mas não necessariamente em casa. Então, vamos dar exemplo, essa semana é uma semana que as escolas aqui em Belo Horizonte estão de recesso. Tem gente, tem pai e mãe que trabalha no regime de teletrabalho. O que esse pai e essa mãe fizeram? Foram lá para a Bahia, se hospedaram no hotel e estão trabalhando lá no hotel. Isso é possível pelo teletrabalho, sim, pelo home office, não. Porque o que interessa é que ele está trabalhando fora do ambiente de trabalho, mas a empresa não define qual local. Pode ser em casa, pode ser na casa da mãe, pode ser no hotel. O importante é que ele esteja trabalhando. Ok? A outra medida de flexibilização seria a jornada 12 por 36. Trabalha 12, folga 36. A terceira opção, compensação de jornada via banco de horas. Provavelmente, num dos próximos encontros nossos, nós vamos falar sobre hora extra e banco de horas. E a última opção, trabalho em regime de tempo parcial, de no máximo 30 horas semanais. Esse último válido apenas até o segundo ano de nascimento do filho ou enteado, da adoção ou da concessão de guarda judicial. Então, todas essas medidas de flexibilização, dentro da questão da parentalidade, levando sempre em conta uma idade de até 5 anos e 11 meses, com exceção aqui desse caso, de regime de tempo parcial, seria até o segundo ano de nascimento. E a antecipação de férias individuais também até o segundo ano de nascimento. Ok? Agora, o tópico importante, atenção. A eventual adoção das medidas de flexibilização e apoio à parentalidade deverá ser feita com prioridade em relação aos empregados e empregadas que têm um filho, enteado ou pessoa sob guarda de até 6 anos, ou se não filhos com deficiência sem limite de idade. Agora, qual o requisito de validade dessas ações, dessas medidas? Como eu expliquei, tem que estar formalizado através de acordo individual, acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. Ok? Segundo tópico dentro da legislação, medidas para a qualificação de mulheres. Lembrando que a lei chama emprega mais mulheres, o foco são as mulheres. E aí nós temos suspensão do contrato de trabalho,
mediante requisição formal da empregada, para participação em curso de qualificação profissional oferecido pelo empregador. Então, a própria mulher, a própria empregada, vai fazer uma requisição por escrito, pedindo a suspensão do contrato de trabalho para participar de um curso de qualificação profissional custeado pelo empregador, oferecido pelo empregador. Esse tópico também não é obrigatório, também é facultativo. Esse tópico ele ganha importância por causa do relatório de transparência salarial, onde vai ser cobrado esse tipo de situação. Segunda possibilidade, obrigatoriedade de priorização na oferta de curso de qualificação de áreas que promovam a ascensão profissional da empregada ou áreas com baixa participação feminina. Terceira possibilidade, oferecimento de ajuda compensatória mensal, sem natureza salarial, como incentivo à adesão ao programa de qualificação, sem prejuízo da bolsa de qualificação profissional custeada pelo governo através do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, esse curso de qualificação profissional para a mulher, ele não é obrigatório, ele é facultativo pela lei, mas empresa com 100 ou mais trabalhadores, isso vai ser cobrado no relatório de transparência salarial. Agora, tem uma ressalva nesse tópico de atenção. A dispensa, quando fala dispensa, é demissão. Durante o período da suspensão do contrato de trabalho ou nos 6 meses subsequentes ao retorno, obrigará o empregador a pagar, além das verbas rescisórias normais, habituais, uma multa estabelecida em convenção ou acordo coletivo de trabalho, de no mínimo 100% do valor da última remuneração mensal anterior à suspensão do contrato de trabalho. Então, a partir do momento que eu suspendo o contrato de trabalho para ela fazer a qualificação profissional, repare que ela ganha, teoricamente, uma estabilidade. Ela não pode ser demitida. Se ela for demitida, ela vai ter direito a essa multa de pelo menos 100% do valor da última remuneração mensal anterior à suspensão do contrato de trabalho, além das verbas normais, que dentre elas teria aí o aviso prévio. Qual o requisito de validade para a suspensão do contrato de trabalho? De novo, a formalização através de acordo individual, acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. Vamos agora para o terceiro tópico, que é apoio no retorno à licença maternidade. Suspensão do contrato de trabalho de pais empregados. Quando fala pais, eu estou falando de pai e de mãe, tá? Olha aqui que fala aí, ó, possibilidade de suspensão do contrato de empregado com filho cuja mãe tem encerrado o período de licença maternidade por um período de 2 a 5 meses para participação em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador. Então, aqui está bem claro que é empregado com filho cuja mãe tem encerrado o período de licença maternidade. Então, aqui nós estamos falando especificamente do pai. Então, a mulher acabou de encerrar o período de licença, vocês vão suspender o contrato de trabalho dele de 2 a 5 meses, para que durante esse período ele participe de um curso ou de um programa de qualificação profissional oferecido pela empresa. O curso ou programa de qualificação profissional deverá ter uma duração máxima de 20 horas semanais, ser realizado exclusivamente na modalidade não presencial. Quando fala não presencial,
da forma como nós estamos participando hoje, que é online, e preferencialmente de forma assíncrona. Quando falar assíncrona, a explicação está entre parênteses, sem a necessidade de interação. O que é diferente do nosso treinamento de hoje, que a gente pode interagir. Terceiro, possibilidade da suspensão do contrato de trabalho, respeitados os critérios acima, por mais de uma vez, no período de 16 meses. Gente, essa medida também não é obrigatória, também é facultativa. Além disso, possibilidade de oferecimento de ajuda compensatória mensal, sem natureza salarial, como incentivo à adesão ao programa de qualificação, sem prejuízo da bolsa de qualificação profissional custeada pelo governo, através do Fundo de Amparo ao Trabalhador. O empregador deverá dar ampla divulgação sobre a possibilidade de apoio do retorno ao trabalho de esposas e companheiras, além de orientar sobre os procedimentos necessários à suspensão do contrato de trabalho e promover ações de conscientização sobre parentalidade responsiva e igualitária. Dentro desse tópico de atenção, é o mesmo critério do item anterior. Ou seja, se eu demitir esse trabalhador durante o período de suspensão do contrato de trabalho, ou nos 6 meses subsequentes ao retorno, o empregador estará obrigado, de pagar, além das verbas rescisórias habituais, uma multa estabelecida em convenção ou acordo coletivo de trabalho, de no mínimo 100% do valor da última remuneração mensal anterior à suspensão do contrato de trabalho. E para finalizar, para que essa concessão tenha validade, ela tem que estar formalizada através de acordo individual, acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. Então, tenta entender. Esse tópico também não é obrigatório, também é facultativo. Então, cabe à empresa tomar a decisão de conceder ou não. E para conceder, a orientação é que conste em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Ok? A dificuldade é convencer o empregador dessa importância da concessão. Agora, a partir desse momento, entra as questões de obrigações legais. Então, agora deixa de ser facultativo e se torna obrigatório. Então, são cuidados e obrigações legais decorrentes da nova lei. Agora sim, o que eu vou tratar agora é obrigação legal. Então, cada um de vocês tem que fazer uma reflexão da obrigação ou não. A primeira obrigação está aí na tela, que é destinação de locais para a amamentação. Vai envolver que estabelecimentos nos quais trabalhem pelo menos 30 mulheres maiores de 16 anos de idade. Esse estabelecimento ele fica obrigado a destinar locais apropriados para a guarda e assistência dos filhos no período de amamentação. Agora, tem uma ressalva aí no final da tela. Essa obrigação fica dispensada para as empresas que concederem o benefício de reembolso creche às empregadas e empregados que possuam filhos com até 5 anos e 11 meses de idade. Então, aqui está bem claro: se a empresa paga o reembolso creche, ela não está obrigada a destinar esse local para amamentação. Agora, se ela não paga o reembolso creche, o que tem que saber? Quantas mulheres tem no estabelecimento acima de 16 anos de idade. E aí
tem que criar um local apropriado para guarda e assistência dos filhos no período de amamentação. Lembrando que o período de amamentação previsto dentro da CLT, quem quiser anotar aí, é até a criança completar 6 meses de idade. Ok? Segunda questão, respeito à vontade do empregado. Tanto na priorização de vagas em regime de teletrabalho e congêneres, quanto na adoção de medidas de flexibilização de regime de trabalho e suspensão do contrato de trabalho, deverá ser considerada a vontade expressa da pessoa beneficiada. Então, para que vocês entendam, nós acabamos de ver que, se a empresa quiser, ela pode flexibilizar o regime de jornada de trabalho daquele pai, daquela mãe de criança até 6 anos de idade, ou se não do pai e da mãe de filho deficiente. Só que aqui está deixando bem claro que a lei define que essa concessão dessa flexibilização ela só pode ser executada a partir do momento que o empregado concordar. Ou seja, tem que levar em conta a vontade expressa da pessoa beneficiada. E, por incrível que pareça, vai ter gente que vai falar: não, eu não quero a flexibilização. Eu não quero trabalhar no regime de teletrabalho. Entenderam? Portanto, a importância do quê? Da formalização do documento, né? Não tem que formalizar através do documento que a empresa está concedendo esse benefício e que o empregado está concordando. Ok? Agora nós vamos falar de alterações no programa Empresa Cidadã. Gente, quem quiser anotar aí, Empresa Cidadã é um programa do governo que atende as empresas optantes pelo lucro real. Então, somente empresas do lucro real é que pode aderir ao programa Empresa Cidadã. É um programa de benefício fiscal. Trouxe uma novidade importante que muita gente não está sabendo. Quando eu falo muita gente, principalmente as mulheres, que é o compartilhamento da prorrogação da licença maternidade. O que significa isso? Olha aí na tela. Possibilidade de compartilhamento da prorrogação da licença maternidade de 60 dias entre os pais/responsáveis, desde que ambos sejam empregados de pessoa jurídica aderente ao programa Empresa Cidadã e a decisão seja adotada conjuntamente. Vamos tentar entender, então? Licença maternidade, quantos dias? 120. Empresa cidadã, 180 dias, porque pega os 120 e prorroga mais 60. Agora, esse caso daqui, Éder, é o seguinte: a mulher é sua funcionária. Ao invés dela prorrogar 60 dias, ela vai chegar para você e vai falar assim: eu quero que essa prorrogação seja compartilhada ao meu esposo, ao meu marido. Só, só que para isso, Éder, você vai ter que conversar com a outra empresa, a empresa dele, porque ele não trabalha com você, ele trabalha em outra empresa. E você vai ter que saber se a outra empresa é lucro real e se a outra empresa aderiu ao programa Empresa Cidadã. Porque se não aderiu, provavelmente a outra empresa não vai querer, né? Então é isso que vocês têm que analisar. Agora, isso daqui é uma novidade que foi copiada da legislação europeia. Na legislação europeia existe essa possibilidade de compartilhamento da licença maternidade. Tem alguns países da Europa, gente, que a licença maternidade é de 6 meses, sendo 3 meses para o homem e 3 meses para a mulher. Não necessariamente nessa ordem. Ok? Outra novidade, redução da jornada de trabalho. Isso também para a empresa cidadã, que é a possibilidade da substituição da prorrogação da licença maternidade
Quando fala prorrogação da licença maternidade, são 60 dias. Pela redução da jornada de trabalho em 50%, pelo prazo de 120 dias. Então, eu não vou prorrogar 60, mas eu vou prorrogar. Na verdade, eu não vou prorrogar, eu vou conceder metade da jornada por 120 dias. Esse período de redução da jornada também poderá ser compartilhado entre os pais barra responsáveis, por decisão conjunta, quando ambos forem empregados por empresas aderentes ao programa Empresa Cidadã. Então, gente, essa opção daqui ela é interessante, porque ao invés de prorrogar 60 dias, a mulher vai ter os 120 dias de licença, e nos próximos 120 ela só vai trabalhar meio horário. E lembrando que esse benefício também pode ser compartilhado com o pai, naquele esquema que eu expliquei para o Éder. As duas empresas têm que ser optantes e aderentes ao programa Empresa Cidadã para ter esse benefício. Ok? Agora, para que isso tenha validade, reparem na tela que é necessário um acordo individual entre o empregador e o empregado, e vai ter um pagamento integral do salário ao empregado pelo prazo de 120 dias. Ou seja, vai trabalhar só metade, mas vai receber o dia inteiro. Ok? E agora, alterações na CLT. Esse caso daqui é um caso interessante. Artigo 473 da CLT. Eu falo que esse é um dos artigos mais complicados da CLT. O artigo 473 ele trata das faltas justificadas. Falta justificada significa o quê? Você não trabalha, mas você recebe o dia. E não há desconto nem para efeito de descanso semanal remunerado, nem para efeito de férias e nem para efeito de 13º. E aqui nós estamos tratando de ampliação das hipóteses de ausência justificada ao trabalho. E aqui dois casos. O primeiro, ausência por 5 dias consecutivos, em caso de nascimento de filho, adoção ou guarda compartilhada. Gente, aqui eu estou falando da licença paternidade. Quem quiser anotar aí, teve uma alteração na CLT, que agora a licença paternidade, ela obrigatoriamente tem que se iniciar na data do nascimento do filho. Então, se o filho nasce hoje, 8 horas da noite, a licença começa a contar a partir de hoje. E a segunda novidade é a ausência do empregado pelo tempo necessário para acompanhar sua esposa ou companheira em até 6 consultas médicas ou exames complementares durante o período de gravidez. Esse item foi alterado. Não sei se vocês lembram. Antes falavam 2 dias, agora não. Agora são 6 consultas médicas ou exames complementares. E para finalizar, falei disso no início da nossa aula de hoje, ampliação das atividades da CIPA. As CIPAs deverão adotar medidas de combate ao assédio sexual e demais formas de violência no meio ambiente do trabalho, inclusive mediante a fixação de procedimentos para recebimento e acompanhamento de denúncias, apuração de fatos e aplicação de sanções administrativas aos responsáveis. Volto a comentar com vocês, a CIPA agora ela tem que prevenir o assédio. Assédio não é acidente. Assédio não é doença. Mas quem quiser anotar aí, o assédio ele provoca a doença. E se ele provoca a doença, a tendência é a justiça entender que essa doença é doença do trabalho. No meu Instagram, o Marcelo acompanha ele direto,
eu coloco nos stories jurisprudência sobre assédio moral e assédio sexual. E sabe o que me assusta? A quantidade de decisão da justiça condenando as empresas por causa de apelido pejorativo e por causa de discriminação, que é uma situação, às vezes, corriqueira nas empresas, mas que é muito perigoso. O apelido em si, ele não é problemático. O problemático é o apelido pejorativo. Agora, a discriminação ela pode se dar por vários motivos, inclusive racial, religiosa, política, por aparência física. Hoje, por exemplo, tem dois casos de discriminação que estão muito discutidos, que é a questão da gordofobia e a questão do etarismo. O etarismo hoje, inclusive, mais discutido do que a gordofobia. O etarismo, não sei se vocês já ouviram falar, é a discriminação por idade avançada. Então, muita gente questionando esse tipo de discriminação. Ok? Já que nós tratamos da alteração da lei que emprega mais mulheres no artigo 473, nós vamos iniciar hoje esse capítulo, pois provavelmente nós não vamos conseguir acabá-lo. Mas na próxima aula nós vamos finalizar, porque esse capítulo é extenso. É repouso semanal remunerado. Quando fala repouso semanal remunerado, a legislação é essa que está no segundo parágrafo da tela. Lei 605 de 1949, é uma lei muito antiga. Quando a gente fala de repouso, nós estamos falando de quê? Domingo, normalmente domingo e feriado. Só que não necessariamente domingo. Igual, por exemplo, eu sei que o Marcelo tem vários clientes que são supermercados, não é isso, Éder? E no caso do supermercado, a maioria do supermercado trabalha de domingo a domingo. Então aí vai trabalhar em cima de escala, né? Agora, quem quiser anotar aí, no caso do comércio, o repouso tem que coincidir no domingo. O empregado tem direito a folgar um domingo a cada 3 semanas. No caso de comércio, um domingo a cada 3 semanas. Isso significa o quê? Que ele vai trabalhar 2 domingos e folgar no terceiro. Agora, se for indústria, é pior. É um domingo a cada 7 semanas. Então, ele vai trabalhar 6 domingos e vai folgar no sétimo. Agora, hoje a discussão maior que existe é em relação a vocês, mulheres que estão aí na sala hoje. Porque a Justiça do Trabalho entende que a mulher tem direito a um repouso quinzenal no domingo. Ou seja, ela teria que trabalhar um domingo sim, um domingo não. Isso está previsto aonde? Na CLT. E há uma discussão muito forte entre os advogados se foi revogado ou não pela Constituição Federal, quando a Constituição igualou direitos de homens e de mulheres. Mas, até então, a Justiça do Trabalho tem sido extremamente rigorosa, cobrando que essa folga seja quinzenal, por causa da questão da maternidade. Ok? Agora, por que a gente está falando do repouso? Porque agora nós vamos falar da falta justificada. Hoje é quarta-feira. Se o funcionário falta hoje, normalmente a empresa vai descontar a quarta e o domingo. A quarta, domingo, feriado. Só que a partir de agora nós vamos falar de faltas justificadas, ou seja, eu vou faltar, eu não vou perder o dia, não vou perder o repouso. Nós vamos tratar agora do artigo 473 da CLT. E o primeiro caso já está aqui na tela. Letra A, até 2 dias consecutivos, em virtude de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão
ou pessoa que, declarada na carteira de trabalho do empregado, viva sob sua dependência econômica. Gente, duas questões aqui importantes em relação a esse artigo 473. Primeiro, a grande discussão aqui se são dias úteis ou são dias consecutivos. Já vou adiantar para vocês que 99% das empresas do país concede dias consecutivos. 1% considera dias úteis. E aí muita gente me pergunta, qual a sua interpretação? A minha interpretação é que seriam dias úteis. Por quê? E lá no artigo 473 fala: o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do seu salário. Só que nessa interpretação eu sou voto vencido. Diante disso, a maioria das empresas concede somente dias consecutivos. Então, vamos dar um exemplo típico aqui. O pai do empregado morreu na sexta-feira à noite. Ele já trabalhou esse dia. A maioria das empresas concede para ele o quê? O sábado e o domingo. Independentemente se o sábado foi compensado ou não, e se o domingo é o repouso desse trabalhador. Ou seja, na prática, esse trabalhador nem teve muito benefício. Outra questão a ser levantada: só tem direito a esses 2 dias, morte, conforme o que está aí na tela. O que tiver fora desse enquadramento não tem direito. Então, vamos dar exemplo: morreu o tio do trabalhador, tem direito? Não. Morreu a sogra, tem direito? Não. Morreu o namorado, tem direito? Também não. Agora, nada impede que a empresa conceda por liberalidade. Nesse capítulo, eu sempre peço para usar muito o quê? O bom senso. Né? Eu não sei se vocês vão concordar comigo, 2 dias para a morte é muito pouco. Dependendo do tipo da morte, inclusive. Porque não é bom comparar morte com morte, não, mas tem morte pior, que é a chamada morte inesperada. O segundo caso já está aqui, ó. Casamento. Casamento dá direito a quantos dias? 3 dias. E aí, de novo, vai surgir várias discussões. Eu já tive empresas questionando se é casamento civil, se é casamento religioso. Eu volto a pedir para vocês o quê? Para usar o bom senso. Eu tive um caso engraçado recentemente aqui em Belo Horizonte, de uma funcionária que agora ela está casando pela segunda vez. E a primeira vez, Éder, ela casou ainda funcionária dessa empresa. A empresa me ligou me perguntando o seguinte: eu sou obrigado a dar de novo os 3 dias para ela? Eu falei: lógico que é. Ué. A pessoa não está obrigada a casar uma vez só, não. Né? E aqui na CLT não fala de segundo casamento. Letra C. Um dia em cada 12 meses de trabalho em caso de doação voluntária de sangue, que deve ser comprovado. Aqui é um dia, não é somente o horário da doação, é a cada 12 meses de trabalho. A letra D é importante. Nós acabamos de passar por um momento de eleição. Até 2 dias consecutivos ou não para o fim de alistamento eleitoral. Aqui é para tirar o título de eleitor. Aqui não é aquele caso do empregado que trabalhou na eleição. Agora, quem quiser anotar aí, quem trabalha na eleição tem direito a 2 dias de folga para cada dia trabalhado. Então, aqui em Belo Horizonte vão ser 2 turnos. Então, só aí já são 4 dias. E tem que ver se teve reunião. Se tiver reunião, são 6 dias. É o treinamento, né, Rodrigo? O treinamento também Isso, é o conta, treinamento. né? Só tem muita Também dúvida conta. sobre isso. Trabalhei um Por dia na quê? eleição, tenho 2 dias, mas teve um treinamento de um dia, então o treinamento também conta como mais dois, aí são 4. Aí, Teve o aí segundo já são turno, 4. aí são São 6 com o seis segundo dias. turno. São É seis uma dias. beleza, né?
E tem empresa, Éder, que demora a conceder esses 6 dias, aí já acumula com a próxima eleição. Já tem empregado aí que já tem 20 dias de direito. porque o prazo não é estipulado, né? Enquanto o contrato estiver vigente. Então, Perfeitamente, perfeitamente. E aí cria um passivo aí. exatamente. Rodrigo, o assunto sobre o DSR era extenso e a gente não vai conseguir romper ele nessa aula. Por isso, eu vou te pedir licença para te interromper, para abrir para o pessoal para perguntas, porque Perfeitamente, fica à vontade. eu acredito que o tema anterior, que foi o Emprega Mais Mulheres, apesar de uma lei que já fez aí 2 anos, é uma lei que é nova e que traz muitas dúvidas ainda, porque muita gente ainda não tem ciência sobre ela, e dessas questões de flexibilização, o que que é permitido, o que que não é permitido. Então, eu mandei aqui no chat, não sei se o pessoal conseguiu acesso ao chat, e quem tiver alguma dúvida poderia estar mandando por aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta para o Rodrigo, pessoal, a respeito do que foi discutido até agora? Eu tenho várias, mas aí eu vou deixar o pessoal perguntar primeiro, por favor. Colegas de trabalho, clientes, podem abrir o áudio e fazer a pergunta normalmente, se eu tiver alguma dúvida. Tá. Enquanto o pessoal está elaborando aí, Rodrigo, é normal, deixa eu tentar entender uma situação aqui. Enquanto DP, né, para a gente orientar os clientes em relação a essas possibilidades de flexibilização da emprega mais mulheres, qual que seria a sua orientação, qual que é a sua visão a respeito dos benefícios e malefícios dessas concessões? Porque muitas vezes a gente percebe que o governo lança certas ideias, digamos assim, mas não prepara os próprios sistemas para acompanhar essas possibilidades. Então, por exemplo, o E-Social, ele está preparado para entender que essa flexibilização das férias foi para uma mãe que tem um filho de até 2 anos, que foi para um pai que está na situação de filho na primeira infância. Não, ele ainda não está, você pode ter que justificar isso no eventual fiscalização por conta desse envio dessas férias. Como que está essa situação? Sua pergunta é importante. O E-Social ele não tem nenhuma informação adicional que leve ao entendimento que você está aplicando a legislação nesse caso. Então, diante disso, o período aquisitivo não vai estar completo, você vai estar antecipando as férias individuais e não vai ter nenhuma flag lá dentro do E-Social aonde você informe que você está aplicando a lei do emprego a mais mulheres. Então, você está sujeito, sim, ao que você falou, a uma eventual fiscalização para você comprovar por que você antecipou essas férias. Porque, não sei se você lembra, Éder, até essa legislação, a única possibilidade de antecipação de férias individuais seria o caso de férias coletivas, que não é o caso, né? E durante a pandemia foi também flexibilizado, né? Mas Também, já também, também. E aí, qual que é a minha orientação para as empresas? A decisão de tomar ou não uma daquelas atitudes, uma daquelas possibilidades que eu levantei, é do empregador. E aí a discussão era muito ampla, Éder, porque durante essas aulas que nós vamos ter juntos, eu sempre vou levantar para vocês a necessidade agora da empresa investir num assunto que chama saúde mental. Porque não sei se vocês estão sabendo, o governo publicou uma portaria obrigando as empresas agora, lá no PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, na NR1, definir os riscos psicossociais e as medidas de prevenção e controle. Então, o que tem a ver a lei emprega mais mulheres com saúde mental? Que é essa flexibilização, Éder, ela está concentrada na parentalidade e o segundo item no pai que tem filho deficiente. E o pai que tem filho deficiente, ele necessita muito dessa flexibilização exatamente para cuidar do filho. E nós já temos várias decisões agora na Justiça
principalmente de um caso que hoje está muito comum, que é o chamado pai do filho autista. E aí ele entra na justiça requerendo da empresa medidas para que ele tenha capacidade de dar uma assistência maior ao filho. Há essa obrigação dentro da legislação? Não. O que há é essa lei que a gente tratou hoje. E aí a concessão desse benefício para a empresa, o que ela tem que levar em conta é a questão da produção e a questão do custo e a questão do retorno, porque o retorno vai ser sempre positivo. Porque eu te garanto que esse empregado que vai ter esse benefício, ele vai valorizar muito mais a empresa para a qual ele trabalha. Agora, obrigação somente naqueles tópicos que eu levantei. Então, quando não é obrigatório, Éder, não sei se você tem esse retorno, tem muito empresário que não quer adotar. Só que ele não pode pensar só no financeiro, ele não pode pensar só no dia a dia, ele tem que pensar no futuro. E eu volto a falar. Hoje o que a gente está batendo forte é a questão do direito com a saúde mental, o direito do trabalho com a saúde mental. Então, se eu flexibilizo, se eu coloco ele no teletrabalho, ele vai produzir da mesma maneira, vai estar satisfeito e vai estar ali do lado do filho dele. Ok? Perfeito, com certeza. Tem uma questão que você falou também dentro das obrigações, pode me falhar a memória aqui, mas é a questão do local para amamentação, que pode ser substituído pelo auxílio creche, ou Isso para reembolso creche. estabelecimento com mais de 30 mulheres acima de 16 anos. Perfeito. Eu acho que tem, a maioria das pessoas aqui que estão assistindo, tem empresas Perfeito. ou tem negócios com empresas nesse segmento. Eu mesmo atendo algumas empresas que isso já era expresso em CCT, mas havia uma dificuldade para cumprir, aí a minha pergunta é dentro disso. Como que ficaria a logística dessas mães? Vou falar aqui da região que a gente está inserido, e se tiver algum colega aqui próximo para complementar, a gente tem muita indústria aqui que fica em perímetro rural, ambiente rural. E muitas dessas indústrias, em absoluto, têm uma mão de obra predominantemente de mulher. Como que fica a logística, né, dessa questão? Conta só o momento de descanso ou conta ali o momento dela ir tirar o leite e a forma dela enviar o leite materno para a criança é de responsabilidade dela? A empresa tem um papel nisso? Como que seria isso? Lembrando que se ela, você disse que é até 6 meses, né? E que a licença maternidade, uma vez de 4, né? No caso da empresa cidadã de 6, praticamente dispensa essa obrigatoriedade. Mas como que seria essa logística? Nós temos duas situações. Não sei se você lembra, dentro da legislação fala que esse local seria destinado à guarda e à amamentação. Então, se você tem esse local destinado à amamentação e para a guarda, a mãe viria trabalhar junto com a criança. A criança ficaria nesse local. E aí, dentro daquilo que eu falei, dentro da CLT, fala que a mulher tem direito a 2 intervalos de 30 minutos dentro da jornada para a amamentação. Então, ela iria parar a jornada de trabalho dela durante 2 vezes, se encaminhar ao local para amamentar. E aí teria que ter essa logística, teria que ter uma pessoa, teoricamente, contratada pela empresa para a guarda dessas crianças. Agora, caso esse estabelecimento rural não tenha esse espaço, a dificuldade maior, Éder, é a concessão desses 2 intervalos de 30 minutos. E aí a própria legislação com a reforma trabalhista sofreu uma alteração, onde fala que empregador e a empregada podem definir uma outra forma de concessão desses 2 intervalos. Que seria o quê? Chegar uma hora mais tarde ou sair uma hora mais cedo. Mas para isso a empresa teria que disponibilizar um veículo somente para esses casos. Porque como é que vai levar o ônibus com uma pessoa só? Né? Não sei se você concorda Exatamente. comigo. É, É uma realidade de várias e várias empresas, pelo menos aqui no centro-oeste de Minas, né? eu imagino, eu imagino. São E é uma cidades, situação são difícil. cidades, são cidades menores, né? E onde as indústrias têm que se alocar? Perímetro rural.
né? sim. Dificilmente fica em perímetro urbano, que é mais questão de residência, diferentemente de BH, que você está andando aí no Castelo, e você tem uma indústria no bairro Castelo, você tem indústria no industrial, você tem indústria para todo lado. Correto? Muito bom. Perfeitamente, perfeitamente. E aí, nesse caso específico, a empresa vai ter que disponibilizar esse veículo, porque o que eu não recomendo, Éder, de jeito nenhum, é não conceder esse intervalo. A não Sim, claro. concessão desse intervalo é uma falta muito grave, Sim, entendeu? com certeza. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida em relação aos assuntos? Alguma questão? Só está tímido, Rodrigo. É, eu estou Vamos. vendo. É sinal que está todo mundo entendendo. Isso é bom. Está claro para todo mundo. Tomara, tomara. Vamos lá. Em relação ainda ao, só para a gente finalizar uma última questão, em relação à flexibilização, que é uma questão que a gente entende que seja realmente positiva, é óbvio que cada um, acho que é mais uma reflexão do que uma pergunta. Cada empresa, cada empresário, cada pessoa que dá a sua consultoria aí de orientação para as empresas que está aqui presente, também tem que levar em consideração a cultura do local, né? Entender a cultura organizacional, como que a empresa trabalha, se ela vai fazer isso para outros colaboradores no futuro. Eles vão tratar ali da mão de obra mínima, né? Que às vezes está escassa e vai liberar a pessoa. Então, vai ter toda uma questão que eles vão ter que, por mais que a gente entenda que seja benéfico, analisar do ponto de vista estrutural da empresa. O que que você acha disso, Rodrigo? Bom, e você ainda tocou no assunto importantíssimo, que é o seguinte: a partir do momento que eu concedi para um, teoricamente eu teria que conceder para todos, né? É o que eu digo sempre para todo mundo. Você faz para um, cria-se a situação de equidade. Tem que promover para todo mundo. E você está abrindo um precedente e você pode, inclusive, ser vítima desse precedente, porque se você não conceder para uma outra pessoa, ela pode alegar o quê? Um dano moral. E às vezes solicitar, inclusive, uma indenização. Agora, a questão que você levantou é importante. Antes de conceder o benefício da flexibilização, você tem que saber o quê? Você tem que saber custo, você tem que saber se vai abalar a produção, você tem que analisar por vários aspectos, porque não é só a flexibilização em si, né? Porque tem gente, Éder, que está produzindo mais no teletrabalho do que presencialmente. Então, quer dizer, teoricamente, isso daí não vai trazer prejuízo nenhum para a empresa. Agora, em compensação, tem também a situação contrária. E tem alguns cargos, Éder, não sei se você concorda comigo, principalmente em supermercado, que não cabe flexibilização. A própria atividade não cabe. Então, se a atividade não cabe, já descartou de imediato. Entendeu? Produção industrial também, dentro de operações de máquinas, essas coisas também é uma questão muito complexa, né, onde você precisa Também de tem um várias número X de atividades que não cabem, né, a flexibilização. produção industrial, que você precisa de um número X de pessoa, aqui é muito rico em indústria, você precisa de um número X de pessoa para produzir um dado X de produto. Quando eu digo número X, é que a produção é em grupo, né? Então, precisa, por exemplo, de 5 pessoas para produzir esse produto aqui, por exemplo. Exemplo, no mesmo Sim, local. sim. Você flexibiliza um, você tem que deslocar um de um outro para. Então, assim, por que que eu estou dizendo isso, pessoal? Que vocês precisam entender a cadeia produtiva do comércio, do comércio da indústria, e entender os procedimentos do comércio, do local. Então, antes da gente falar, a gente entende que é uma questão positiva, eu tenho 100% certeza disso, mas vocês precisam avaliar, né, de dentro do negócio, né? Se a gente só passar a orientação para o cliente, ó, é legal, pode fazer, mas o cliente não pesa essa consequência, ou a gente mesmo, enquanto empresário, não pesa, a gente pode, é o famoso achar que está ganhando, está perdendo. Bom, Rodrigo, a gente deu 9h30, né? A gente vai encerrar agora, a gente vai passar a palavra para o Marcelo, se você não se importa, o Marcelo fazer algumas considerações, pode ser? Pode ser. Marcelo? E, gente, tudo bem? Eu vou ser breve aqui, para a gente manter o horário de todo mundo.
Então, é só para agradecer o Rodrigo, agradecer a presença de todo mundo, reafirmar que nós teremos mais 7 horas dessa com o Rodrigo durante as datas programadas. O foco com o Rodrigo são atualizações, assuntos gerais aqui, e dando sequência após o Rodrigo, a gente terá outros assuntos. Então, vai fazer parte de uma rotina nossa ter essa frequência de atualização, e espero que todos tenham gostado. Em relação às dúvidas, vocês, entre o intervalo daqui para a próxima agenda, vocês podem nos enviar, que a gente vai organizar aqui para poder apresentar para todo mundo, tudo bem? Então é isso, Rodrigo. Bom dia para todo mundo. Até a E próxima, então, até a Marcelo. nossa próxima data aí. Obrigado, viu, Rodrigo? Semana que vem. Nada, eu que agradeço. Bom Só, dia, só, gente. Tchau. Bom dia para todo mundo. bom dia, pessoal. Pessoal, só para lembrar os participantes hoje que semana que vem a gente tem, semana que vem, né? Próxima Isso. data, mesmo horário, tá bom, pessoal? Novo, seguindo os temas aqui. Abraço a todos. Um abraço, gente. Até a próxima.